muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né, da nossa live da quinta. Toda quinta-feira a gente tem a nossa live aqui, que a gente brinca que é um programa de TV, então é fiel. Toda quinta-feira estamos aqui. Muito chique, né? E hoje a gente tem a honra de ter Isa aqui com a gente. Tão linda, maravilhosa. Isa, a noite é mais sua do que nossa. Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço muito a vocês por ter me chamado. Na verdade, já faz um tempo que eu tô sem fazer live. E foi muito bom, assim, o convite, porque você meio que renova, né, as coisas e volta. Eu tô com alguns trabalhos novos e isso tá me deixando, assim, um pouco com outros nortes, porque eu tô pegando trabalho, enfim. Mas eu tô muito feliz também com esses novos trabalhos. Porém, isso daqui, né, é o que me faz mais feliz. E foi muito bom o teu convite, porque eu já tinha outros também, né? Mas assim, papum, rápido, foi muito bom. E para falar de uma coisa que meu Deus, eu sou muito apaixonada por erisipela, né? Que é o nosso tema de hoje. E é uma coisa assim que eu gosto muito de falar e acho que devemos falar muito. E nós vamos falar sobre a erisipela, que eu acho, né? Eu vejo muito que é um assunto pouco falado. Porém, nos nossos hospitais daqui da nossa região, pelo menos, tem bastante pessoas que tem erisipela, assim, né? Aparece do nada, como eles falam, mas se não é do nada, e nós vamos entender um pouco sobre essa patologia. E eu espero que seja muito proveitoso para vocês que estão assistindo a gente. E vamos lá, começar. O que é erisipela? Eu acho assim, toda lesão a gente primeiro tem que saber o que é a etiologia. A gente sabe que tem muita coisa que para cicatrizar a gente precisa entender. Mas a etiologia é muito base. Então, assim, se a gente não tiver como diminuir aquela patologia, ou então, de fato, eliminar, não tem como cicatrizar. E com a erisipela não é diferente. Porque a erisipela é uma infecção que ela é causada ali nos tecidos superficiais por causa de uma bactéria, que é Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E aí, essa bactéria, ela é muito fácil de acessar o nosso corpo, tá? Então, assim, qualquer feridinha, qualquer machucãozinho, ela dentro do nosso corpo, ela causa erisipela. Uma observação bem importante também que pode ser que aconteça. Inclusive, eu já tive uma paciente que aconteceu. Às vezes, o paciente não se machuca, às vezes, o paciente já tem um tipo de lesão. Então, tipo assim, tem uma úlcera venosa que está sendo ali tratadinha, maltratada, na verdade, né? Porque o pessoal, infelizmente, a gente tem muito disso de casa, a minha vizinha passa isso, vai dar certo isso também para tua. Tem relato de tudo, né? Quando a gente vai conversar com o nosso paciente, tem gente que bota até o cachorro pra lamber, imagina. Então tem de tudo. Tem de tudo nesse mundo, tem de tudo. Tem, a gente vai conversando e vai achando um absurdo assim, mas às vezes é muito criação de onde eles vêm, sabe? E aí o pessoal vai passando de uma coisa e outra e acha que vai cicatrizar. E aí o que acontece? Às vezes não cicatriza e causa um outro tipo de lesão. Então, esse tipo de lesão, a erisipela, ela é muito, muito desse tipo aí. Às vezes o paciente tem um tipo de lesão que é traumática, e aí o que acontece? Vai causar lesão. Então, em vez de você ter uma úlcera venosa, já tem uma úlcera venosa meio que com erisipela também. E é muito comum. Muito, a maioria muito realmente dos pacientes que eu vejo já é proveniente de uma outra lesão. Tinha uma lesão, eu tinha essa lesão, ela estava aqui quase cicatrizada, tava linda, né? Linda. Só que não. E aí, sim, aquele vermelhidão, né? Como diz assim, minha perna tá toda vermelha. Do nada, não, falar assim, do nada apareceu isso, não sei o que aconteceu. Aí a gente vai tentar explicar ainda o que aconteceu. Meu último paciente foi justamente isso que aconteceu, de erisipela, né? Ele levou uma queda no banheiro, a família começou a tratar em casa mesmo, e de repente tava essa vermelhidão, que é o primeiro sinal que aparece, esse vermelhidão, e fica mais quente também no local. Então fica inchado, vermelhidão e quente o local. Geralmente é isso que se aparece. Uma coisa importante, aonde que acontece mais erisipela? Em membros inferiores. Mas é sempre em membros inferiores? Não. 80% são em membros inferiores, mas pode ocorrer também em face, em membros superiores. E aí, as pessoas também têm que estar atentas a esses sinais em outros campos. Mas, claro, sempre, geralmente, é a perna que vai ter essa questão. O meu paciente aconteceu esse trauma, né? Que foi um trauma pequeno, segundo ele. Eles começaram a tratar, mas aí começou a ficar bem vermelho
e aí ele teve que ser hospitalizado, enfim. Quando eu falo de etiologia e eu falo do tratamento, se é bactéria, a gente já interliga que ela tem que ter antibiótico. Então, o paciente vai ter que fazer tratamento com antibiótico, via oral, endovenosa, seja lá como for, mas ele precisa. Porque como é que a gente vai conseguir matar essas bactérias? Eliminá-las para a gente poder tratar, que a gente não vai ter como fazer de outra forma. Então, a gente precisa ter isso em mente. O paciente ele precisa ter um cuidado sistêmico. Até porque ele não vai ter sintomas só de lesão. Ele vai ter também sintomas sistêmicos. Ele vai ter mal-estar, ele vai ter febre, ele vai querer vomitar, ele vai ter náusea, vai ter tudo. Então, é preciso ter um cuidado, de fato, assim, sistêmico com esse paciente. Em relação à ferida, o que acontece? Ela geralmente é uma lesão única, porém, ela tem uma extensão grande. A gente vê que é uma lesão que geralmente assim demanda muito tempo de cuidados, é uma lesão grande. Começa ela fechadinha, então, como a gente já falou, tem aquela vermelhidão local, a dor, que é muito assim, os pacientes reclamam bastante de dor. É o que mais relata. Mas aí, o que mais relata? Muita dor. A gente acha que só dá em idoso, em adulto, mas pode dar em criança. Às vezes a galera não sabe onde é que afeta, né? Nessa parte da linfa. A galera acha que é mais tipo pele, músculo, mas não. O sistema linfático ele está diretamente direcionado com a questão da erisipela. Uma pessoa aqui no comentário, não sei se você viu, Mariana, ela comentou que teve quando era criança. Não é algo comum, a gente não vê, né, rotineiramente em crianças, mas pode acontecer em criança, em idoso, né, pacientes diabéticos, muito comum, os obesos. Exatamente, por má circulação, geralmente eles são bem acometidos. Mas a prevalência, de fato, é idoso por causa da imunidade, que já é muito baixa, né? Essas questões sistêmicas dele. Ela falou aqui que estourou, né? É porque também tem os tipos. Tem que saber se a dela era aquela que dá sempre de vermelhidão ou se era bolhosa. Pronto, isso. E aí, na bolhosa, o que acontece? É uma fase mais assim, grave, diremos. É algo mais complicado. E aí, as pessoas têm muito disso, né? E aí, a bolha vai estourar ou não vai estourar? Geralmente é uma bolha flácida, que ela vai conter um líquido transparente, mas geralmente ele é mais amarronzado, amarelo. E aí a gente tem que entender que é lá que está o foco da bactéria. Então aí a gente já imagina que essas bolhas devem sim ser estouradas. Porque a gente precisa eliminar tudo que tem ali, que é foco de bactéria. Então, para que eu vou deixar aquela bolha ali, gente? Não tem sentido. Então, deve ser sim estouradas. Estourado. O que mais que... Bom profissional. Não vamos estourar em casa. Isso, é importante, importante. Exatamente. Não vão estourar com o que vocês têm em casa, não. Porque vocês pensem que aquilo já foi causado por algo que não estava tão limpo ali no local, né? Aí vocês estouram com qualquer coisa, pronto. Aí acabou. Eu acho que alguém tinha perguntado aqui também se tem risco de amputação, não foi? Acho que sim. Pode ocorrer risco de perder a perna? Pode. Eu já tive contato com um paciente no hospital que ele teve que amputar mesmo a perna e foi por má manipulação de unhas. Então, assim, a causa da erisipela já foi por causa de uma unha encravada, que aí, se eu não me engano, ele tinha diabetes, e aí ele teve que amputar a perna. Eu peguei um caso de um paciente assim recente também, por conta de uma unha. Uma unha encravada, cortada de todo jeito, e aí a mesma coisa, a mesma história, aí da unha foi-se embora tudo, ele era diabético, bem descompensado, e foi assim, foi uma bombinha mesmo, ele tava uma bombinha relógio. Para os profissionais, né? E para quem costuma ter rotineiramente. Algumas pessoas costumam ter aquele pé de atleta, as famosas frieiras. É muito comum quem tem ser ocasionado pela erisipela. Todo mundo fala, para ter uma erisipela precisa ter uma porta de entrada, né? Seja ela uma encravada, seja ela essas frieiras. Então tem que ser tratado. Mesmo que você, por exemplo, um enfermeiro, você vai atender um paciente e tá lá com erisipela. Você não pode olhar só essa lesão, você tem que olhar o paciente como um todo. Por quê? Porque se você pega um paciente que entre os dedos tem fungo, você já tem que servir de alerta, né? Você vai saber que pode ser ocasionado por ali e você, como enfermeiro, tem que tratar também. Uma coisa leva a outra, né? Você não pode deixar despercebido. É o holístico, né? E até porque vai fazer a sua diferença na hora do atendimento. O paciente vai falar, né? Caramba, ela não viu só a minha lesão, ela viu outras situações. Como cortar a unha também, né? Do paciente, né? Tem que ter esse cuidado, assim, total. É muito importante essas questões, né? Que Bia falou.
questão de cuidado com a unha, questão de como a gente vai manipular essas unhas. Porque a gente vê que, assim, teve um tempo que as pessoas estavam levando para manicure os seus próprios materiais, tal, tal, e tem manicures que esteriliza, tem aparelhozinho, tudo certinho. Mas, às vezes, há, assim, um relaxamento. Então, às vezes, assim, é besteira, é só um negocinho, é só uma coisinha. E aí a gente vai deixando ser manipulado, né, de toda forma, que é justamente igual quando ocorre uma lesão em casa e a gente pensa que é algo besteirinha, básico, que vai cicatrizar, e aí acontece. Aí quando acontece, a gente, meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei o que foi isso. Mas é real, é fato isso. Só que também é muito pouco falado, né? Então as pessoas, assim, geralmente elas ficam tão de um jeito que elas pensam assim, poxa, será que eu me queimei e não senti? Já teve isso no hospital. A gente já pegou paciente que diz assim, oxe, eu acho que eu me queimei de alguma forma e não senti. Porque cria bolha, tá vermelho, então as pessoas acabam se confundindo muito com a queimadura. E aí, por isso que é importante também a gente pegar todo esse histórico do paciente. Em que momento aconteceu isso? O senhor de fato se queimou? Como foi isso? É bem complicado, mas é preciso entender como é que está, de fato, o todo do paciente. A gente fala que tem que ver o paciente como todo, mas às vezes a gente tem uns deslizes, né? Que já virou até uma coisa assim que todo mundo fala, né? Assim, meu paciente Todo todo, mundo trata a fala. vida, não é É receita clichê de já. bolo, né? Cada um tem seu jeitinho. Mas, assim, acho que realmente muitas vezes passa despercebido, né? E quando trata, eu acho, de erisipela, é um tema que faz que os próprios profissionais têm medo, né? Sei lá, me chama erisipela. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque você vai Então, tratar como se você fosse tratar qualquer outra ferida, né? Você vai avaliar o paciente, você vai investigar, vai descobrir qual é a causa para poder tratar, né? Ter a solução. Mas eu acho que quando fala de erisipela, o pessoal já fica assim, ai meu Deus, é a erisipela. E agora? Vou morrer. é assim, a gente tem que colocar muito na cabeça que tem coisas de todo tipo de lesão que a gente vai ter o mesmo foco. Então, assim, a gente vai ver que a gente tem que ver a lesão para saber o que ela está precisando para que a gente oferte para ela, tá? Independente. Mas tem coisas específicas de cada tipo de etiologia. Então, a gente sabe que uma erisipela é preciso tratar também com antibiótico oral sistêmico. Tem que ser tratada. Assim como uma úlcera venosa precisa ter ali uma meia compressiva. Então, tem coisas específicas de cada tipo de etiologia que a gente tem que respeitar e tem que saber, mas tem coisa que é geral mesmo. Então, assim, é olhar a lesão, ver o que ela precisa e ofertar isso para ela. O que acontece? Aqui, na região onde eu moro, é muito, muito comum. Queimadura e erisipela usa sulfadiazina. Pronto, é isso. Acabou essa história. É isso aí, vai dar certo, Seja relaxa, vai dar certo. feliz. E assim, a gente vê muito. Olha, Bia, sério. Eu tenho vontade, ó, tem horas que eu tenho vontade assim, de entrar em um hospital e dizer assim: minha gente, pelo amor de Deus, vocês têm que entender isso, porque não tá dando. Para, calma, vamos entender, porque não dá. Sério, tem coisa que você fica assim, bem abismada ainda, sabe? Quando a gente começa a entender, é bem diferente, porque a gente fica com essa agonia no nosso coração. Eu sei que, tipo assim, quando eu não sabia nada de feridas, o que o médico me dissesse, o que os enfermeiros do hospital me dissessem, pra mim era o certo. Era o certo, eles estão lá na ativa, eles sabem. E hoje, eu, com a visão que eu tenho, eu fico assim, meu Deus, não é possível que ninguém vá lá e diga que é errado isso, não é possível. Mas pra eles tá tudo E outra certo, sabe? situação E ruim, aí, sabe o que é? É você estar trabalhando, você começa a fazer, estudar sobre e entender, só que você não consegue aplicar, porque a maioria dos sim, serviços hoje, o que é que tem? Sulfadiazina de prata, neomicina, Fala, colagenase e óleo de girassol. O que é é, que você vai falar? Tipo assim, o médico ele vai prescrever e o que for prescrito, se a pessoa tiver condição de comprar, ela vai comprar, e se não, ela vai usar o que o hospital tem. Então, para não fazer nada, eles vão colocar sim, o que tem lá. Eu espero que, passar dos tempos, né, a gente se especializando, até os técnicos mesmo estão procurando conhecer os gestores em si, que tenham mais gestores da área da saúde, que entendam e que, de alguma forma, tentem inserir no mercado não, que eu falo
nas prefeituras, né? Que é de onde vem esses pacientes. As coberturas de tecnologias, elas avancem. Que comecem a enxergar que, apesar de ser um custo alto, né? Porque às vezes você pega uma placa de R$ 150, você para e pensa, nossa, é muito caro. Mas aí quando você vê um orçamento de colagenase, que é colagenase à torta e à direita, que está prejudicando a lesão do paciente, que passa anos com a mesma lesão, quando você vai colocar no papel, o custo é muito mais caro. Só que isso não entrou na cabeça das pessoas, né? Espero do fundo do coração que nos próximos anos isso venha entrando assim devagarinho. Inclusive, eu acho engraçado, rapidinho, eu acho muito engraçado, porque assim, eu dou cursos, né, aqui, e aí eu falando uma cobertura de outra, bem empolgada. Aí, de repente, o pessoal faz assim, eita, agora lá só tem AGE, só tem, às vezes tem hidrogel, às vezes tem isso. Como é que eu faço? E aí, infelizmente, é assim, né? É a realidade que temos. E a gente não vai dizer assim, não coloca. Às vezes eu digo, é melhor não colocar nada, não. É melhor limpar só com chumbo. Mas tem horas que eu digo assim, usa o que você tem, porque você tem que prestar assistência ao paciente, vai fazer o quê? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai ter que ser flexível, porque não tem o que se fazer. Teve uma vez que uma colega minha disse assim, meu filho se queimou. E ela foi no postinho passar o sulfa. Aí, a minha outra colega, que é enfermeira do postinho, falou comigo, disse, acha que é bom, não sei o quê. Aí a outra disse, olha, o médico disse que era muito bom essa pra queimadura. Tudo assim, né? Que eu entendo. Não é especialização delas, então elas não sabem mesmo. Aí, todo mundo atrás de mim perguntando se era bom. Só que eu ia dizer o quê? Passageiro, que é melhor a queimadura? Não é. Então, assim, eu tive que dizer que era boa. Ela é boa. Faz o seguinte, ela é boa. Agora, pelo menos... Eu vou fazer Vou defender um pouquinho. A sulfadiazina, ela é boa, relativamente boa. A questão é porque o pessoal usa a torta e a direita, assim, a vida toda, sulfadiazina de prata. Né? Mas assim, é algo que pode funcionar de imediato, ela vai funcionar, ela vai trabalhar, né? Então, como Isa disse, é melhor usar a sulfadiazina do que usar o AGE, no caso da erisipela, né? Porque o AGE não vai fazer muita coisa. Então, assim, a gente tem que medir o que é que a gente tem para ofertar e ofertar. Na rede pública, eu já fiz um trabalho sobre erisipela no tempo da faculdade, e aí a gente tinha muito paciente com erisipela. Eu nem conhecia o que era. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, o que é isso? Tal, tal. Aí a gente começou a fazer curativos. Aí eu disse, vou fazer um trabalho sobre isso. E o meu trabalho eu falei sobre a sulfa, que dava super certo, que era boa demais, que era maravilhosa. E é isso, porque era o que a gente tinha contato. Então, a gente precisava fazer alguma coisa para o paciente. Eu não ia deixar o paciente sem nada, né? Porque, querendo ou não, a sulfa é um antibiótico que vai matar a bactéria. Então, é isso. Não tem muito o que se fazer. Agora, tem as suas contradições, que é bem complicada, porque é uma ferida que dói muito e é grande. Então, assim, você pensa o tanto de tempo que você tem para fazer aquele curativo, porque além do mais, como pega, geralmente, ela se espalha por toda a circunferência da perna, né, do membro. Então, assim, já tem uma dificuldade de limpeza, de posição, essas coisas todas. Aí tem o tempo que você vai gastar para limpar. Você não vai trocar no tempo. Você vai dizer, não, vou trocar com 24 horas. Então, assim, tem coisas que a gente tem que estar ciente e orientar o paciente também. A gente sabe que com o tempo a sulfa não vai ter mais o mesmo efeito também. Então, assim, ela é eficaz, sério. Eu gosto muito dela. Se ela tivesse um tempo de ação maior, se ela tivesse umas coisinhas assim melhores. Eu acho que eu vou começar a criar alguma coisa aí para que ela tenha mais tempo. Vamos desenvolver isso nesse produto. Porque ela é boa, de verdade. Se você troca no tempo, mas se você não troca, é bem complicado. Porque não vai ajudar e depois o paciente também vai criar uma resistência e não vai mais fazer efeito. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que ver como é que tá aquela lesão. Então, já sabemos que se tiver bolha, tem que ser estourada, tem que ser rompida, porque aquela bolha não serve de nada ali, ela só vai prejudicar, porque tem bactéria, então foca ali. Então, a gente tem que estourar essas bolhas. Analisar o que tem. Então, pode ter necrose, pode ter esfacelo, pode. Às vezes, ela pode ser muito dificultoso. Vou dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele, na verdade, não era meu, era de outro enfermeiro. Aí, ela ficou doente e pediu para eu ir. Aí eu fui. Aí ele ia para um médico, o vascular, tendo ainda o acompanhamento, depois que saiu do hospital e teve acompanhamento. E aí esse médico ele já tinha uma parceria com outra enfermeira. No dia que ele foi para o médico, a enfermeira foi e fez o desbridamento.
que inclusive ele reclamou bastante de dor, que a gente sabe que dói mesmo e fazer desbridamento já dói, e a espera também já dói. Ele fez o desbridamento nessa profissional. No outro dia que eu fui para trocar o curativo, já tinha necrose de novo. Que eu até fiquei pensando assim, poxa, será se ele fez mesmo desbridamento? Será se não? Ele se confundiu? E assim, se ele, eu tenho certeza que a profissional que ele foi, ela faz um bom desbridamento, sabe? Eu assim, não sou íntima dela, mas eu sei do trabalho dela e ela é muito boa. Aham. Então eu fiquei desconfiada. Mas de fato, a necrose, assim, era muito rápido, Jaylan. Era muito rápido. Você ficava, meu Deus, já? O que me ajudou muito, muito foi o ácido de metileno com laser. Foi assim, o que ajudou de verdade. Que é uma coisa a mais que a gente pode utilizar. O que eu utilizava na lesão? Não utilizava a sulfa, mas eu utilizava a Kerlix. Além dela ter uma absorção, né? Ela contém PHMB e o PHMB vai ser muito bom para Só amor infecção e para bactéria. eu tenho. A Kelly, eu só tenho amor por elas, eu sou apaixonada. Não, eu nunca vi um negócio tão bom como ela. Sério, nunca vi. Também. Até pra ferida oncológica você pode colocar, meu amor, porque Não ela é tem boa. Então, assim, como, amor. Bota que vai dar certo, vai dar. ela é muito boa. E assim, deu um resultado muito satisfatório, tanto questão de absorção de exudação, quanto essa questão, assim, a outra enfermeira começou a utilizar hidrogel na parte de necrose, que ok, tranquilo, né? Bom. E aí a gente colocava por cima a Kerlix. Mas aí depois de um tempo, não achei que seria tão viável a questão mais de hidrogel, porque de fato a ácido de metileno ajudava muito. Para você ver como era a necrose, né? Fazia instrumental conservador, usava hidrogel e, menina, não saía, direto, Aham. direto. E aí começou a ter evolução e tal, e foi bem legal. Eu não acompanhei até o final, porque era de outra pessoa, a ferida. Mas assim, primeira escolha hoje, que eu daria assim, sem ver a lesão, não tô vendo a lesão é erisipela. Eu uso a Kerlix, com certeza. E o PHMB, né, para limpeza. Tranquilo. Tem outros tipos de placa, hoje em dia, eu não sei se tu já ouviu falar, eu acho que é Stobart. O DAC. É É DAC? DAC. Mas tem alguma coisa Stobart, né? É porque o DAC é o componente de aquilo. Ah, certo, é isso aí, gente. Porque eu O nome peguei bem esse bonito, negócio há o nome bem pouco tempo. bonito de aquilo. Inclusive tem um post falando bem. Pronto, tá devendo sair. Tá devendo. Eu vou botar no final da live, vou colocar Mas o post aqui, que eu tenho lá um post falando do DAC, viu? É perfeito. porque, assim, ela é muito boa também. Eu não sei, assim, falar muito sobre ela, mas ela é muito boa em questão de... Ela funciona como prata, né? Porque, Isso? quer dizer, ela, né, ela não tem a contraindicação da prata, né, em questão do tempo de permanência, então a gente consegue. A diferença dela é porque ela não vai matar, digamos assim, a bactéria na lesão. É como se ela puxasse para ela e matasse com ela. E aí é por isso que a gente pode usar por tempos prolongados e não vai fazer malefício. E é perfeita, realmente. Ela limpa muito bem, o desbridamento incrível. Já utilizei ela e é surreal. Que pena que é bem alto, né? O custo é bem alto. Já usei em várias lesões e assim, eu tenho resultado. Tem um paciente que eu estou usando agora, que não é erisipela, mas é um paciente diabético, pré-diabético, tem uma lesão no hálux. E eu mesma, eu me impressiono. Ele tá passando 7 dias e quando eu tiro, meu Deus, vai fechar, Jesus, tá bem pertinho. É incrível. Eu acho que, assim, eu nunca utilizei a erisipela, mas ela tem resultados muito bons. Então, assim, de fato mesmo, é uma outra opção. Claro, a gente tem que sempre ver opções de acordo com a lesão. E a erisipela é isso, de acordo com a lesão. Mas que ambas é boa. Primeiro, eu uso o Kerlix com certeza, porque, como a gente já falou, né? Ela vai ter muita coisa que vai ser satisfatória para o tratamento. Então, vai ter sim um tratamento muito bom. A gente precisa entender as outras questões da lesão, tipo a questão do tempo de troca. A minha eu consegui fazer tempo de troca um dia sim, outro não. Um dia sim, outro não. Mas por questão de exudação, quando eu chegava lá já tinha. Mas depende muito da lesão que esteja se apresentando naquele momento, de como ela esteja. E aí, claro, né? Depois a gente pode até trocar esse tipo de curativo por um outro tipo.
de acordo com a lesão, tranquilamente. O que a gente tem que sempre observar é essa fase evolutiva de questão de bolhas, questão de apresentação, questão sistêmica do paciente. Porque tem que ter o controle para poder ter as Isa, cicatrizações. você já fez uso de fitoterápicos? Conhece? Não. Meu pai já teve erisipela, né? Eu não fazia, eu fazia enfermagem, mas não tinha especialização. E na época eu procurei, porque no hospital foi usado compressa de chá de camomila para irritação, como ficava muito quente o local, eles deixavam gelar, né? E fazia compressa ao dia. Uhum. Na prática da gente, Bia, no hospital a gente utiliza até hoje. Aí Primeira coisa que a gente faz, Nunca vi isso chá de por aqui, camomila. nunca. Eu até falei pra Ceilane que eu tenho um livro que, ó, minha gente, eu sou péssima, mas Deus vai me ajudar. Eu tenho um livro que tem uma parte que é só disso. E desde o dia que eu comprei esse livro, já faz um tempo que eu comprei. Eu fico assim, eu vou ler isso aqui, porque deve ser muito interessante, deve ser muito interessante. Mas eu nunca li, Lê eu vou aí, ler. compartilha, manda os prints. Aí, Vou na mandar. época, eu fui pesquisar, né, sobre, porque eu não conhecia, então, para você ter noção, não soube nem diagnosticar. Nas pesquisas, tinha muito uso de fitoterápico, e um deles era a babosa. Eles tiravam o gel, né, e também fazia aplicação. Aí, a babosa, eles deixavam 1 hora e depois fazia higienização, 3 vezes ao dia também. No caso, Bia, esse que tu falou da babosa é quando ainda tá a pele Isso, vermelhinha. não quando tá aberto. Quando não tá aberto. Certo. Vermelhão, Uhum. mas a camomila no meu pai já tinha estourado e ele já tinha usado em aberto. Tanto é que quando eu fui Certo. para a rede pública, quando não tinha muito o que fazer, eu pedia para eles fazerem a aplicação da camomila. Eu fui ver, né? Realmente mostrava eficácia nesse alívio da queimação, dos sinais logísticos. Não que vai melhorar a infecção, né, bacteriana. Lógico que não, mas vai aumentar. Traz conforto, né? Tem um Aí conforto. tinha babosa, gengibre, os estudos era da babosa, do gengibre, da camomila. E outra coisa também que eles usavam que não é da natureza, né? Era o permanganato de potássio, de magnésio. Permanganato de alguma Já coisa. ouvi. É, que é pra secar as bolhas, na verdade. O Nas bolhosas. permanganato. Ele faz secar as bolhas. Já acho que é melhor estourar mesmo. Eu tenho a impressão Não que vai sair. secando vai estar ali. De uma forma. Vamos estourar com isso. Vamos tirar o que tiver que ser tirado. Apesar de que, né? Mesmo secando, a gente pensa. Não, Oi? também concordo que tem que estourar. Viu, sabe que é, puf, Tem que estoura. tirar. Eu acho que seja mais eficaz. Apesar de que, vai secar a bolha, mas aí, tipo, tem o antibiótico sistêmico que vai atuar de toda forma. Tem, né? Mas- É mais ou menos. Mas entre estourar e eu acho melhor estourar. Eu acho melhor tirar logo. Mas o permanganato, ele Uma faz dica, essa tá, secagem. gente? Se acontecer com vocês, com alguém que vocês conhecem, além de não fazer isso em casa, se algum profissional chegar e falar, eu vou estourar, só deixe estourar se tiver recurso para fazer a cobertura. Não adianta nada estourar lá e deixar o negócio exposto. Escuto muito isso. Vou deixar sem curativo porque em contato com o ar vai secar a ferida, então vai cicatrizar mais rápido. Isso não existe. Pra não ficar abafado, né? Pra não ficar abafado, Pra não ficar abafado é bom. E aqui, minha gente, tá quente, 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 quente. E o povo tá dizendo assim, tem como colocar assim um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais assim, porque tá um ventinho. Aí eu, tá bom. Gente, teve Bota o ventilador perto. teve uma pessoa aqui nos comentários que falou lá no início que conhecia alguém que tinha erisipela e que usava atadura sempre. E eu vejo muito isso, sabe? O pessoal às vezes já chega no hospital assim, sem nenhuma cobertura, sem gás e nada. É só atadura, porque a perna tá um pouquinho feia, tá ali machucadinha, o pessoal envolve muito de atadura e fica usando a atadura para sempre. Até que Jesus desça do céu e diz assim, minha filha, vá ao hospital. É bem assim. Ou então coloca o próprio AGE, né? Porque assim, tá como se fosse queimada a pele, vamos colocar AGE, que o povo fala muito assim, é um olhinho que tem muita vitamina, é muito bom. Pra tudo você pode colocar que É é bom. cicatrizante. Tá escrito Oi? lá, é cicatrizante. Todo mundo usa, minha gente. Ó, só vocês vendo. Aqui a gente tem de tudo dessas coisas. É incrível, é engraçado. Minha avó, só partilhando essa questão pra vocês, é tão engraçado, porque assim,
a gente pensa até que é coisa de interior, porque eu moro no interior, né? Então a gente pensa assim, não, é coisa de interior, não... isso na capital não acontece. Minha avó, ela fez uma cirurgia de fêmur, e aí ela tá em Recife. A minha tia disse assim, olha, o médico disse que era pra limpar com clorexidina e colocar álcool. Eu não sei se é aí, mas aqui tudo é álcool. Ferida operatória é Ferida álcool. operatória é álcool. É tanto que, assim, Aqui também, Isa. é, né? Pronto. É álcool. É ferida operatória, tem que se utilizar álcool, porque vai secar rapidinho, forma aquela casquinha, pronto, tá ótimo. Então, assim, e às vezes a gente fica. Não é possível, não. Porque, assim, eu não sei como é pra vocês, mas aqui, eu como profissional, falo muito sobre tudo. Então, assim, essas questões de erisipela, eu falava tanto antes na minha graduação, eu gostava muito de erisipela. E eu falava tanto que meus pais aprendiam o que era. Meu noivo sabe muito de ferida, minha gente. Meu noivo, ele é quase enfermeiro, que ele sabe muito. Então, eu falo tanto sobre que a pessoa vai aprendendo, mas tem gente que eu nunca vi, Jesus, que parece que assim, eu sei que ela fala isso, mas o médico disse ao contrário. Então é melhor a gente ir pelo médico, porque o médico tá lá no hospital, ele já fez muitas cirurgias, e aí para não me estressar, eu digo assim, ó, vai para onde você quiser. Jesus te acompanha, vá, faça o que você quiser, Quando para tiver não me estressar. feio, Mas a situação. é o que acontece. Mas não, essa questão Oi? do álcool é comum. Por aqui é bem comum também. Quando tiver bem feio, você procura. Porque é o que acontece. Sim, acontece muito isso. Dá vontade de dar um murro na cara, porque eu nunca vi. É muito complicado. É muito, muito complicado, minha gente. E é assim, mas eu tô muito da paz ultimamente, eu procuro não me estressar com essas Tô muito situações. na paz, é ótimo. Então eu digo pra mim mesma, eu disse, eu não vou me estressar com essas situações. Então, assim, vai ter vizinhos, vai ter todo tipo de gente, né? E a gente tá lá falando, falando, mas não estão nem aí. E é uma coisa que a gente estuda e, presta, e vê, tem essas atenções, né? A questão da própria erisipela, a gente tem que estar sempre ali no pé, dizendo que uma pequena coisa pode causar algo grande, mas o pessoal acha que não, que é pequeno. Eu uso iodo, porque o povo aqui ainda usa iodo. Eu uso qualquer coisa, sabão, qualquer coisa, e vai dar certo. Que assim, convenhamos, pode dar certo, como Bia até falou anteriormente, né? O próprio corpo vai se encaminhar de fazer aquilo, então pode sim dar certo. Mas também a possibilidade de dar errado é muito grande. Principalmente Muito. porque a maioria desses pacientes tem diabetes, tem hipertensão e tudo colabora para o. Sim, A maioria, né? A obeso. maioria É um paciente obeso que não se alimenta bem de jeito nenhum. É aquele paciente que tá ali pra jogo, né? Vivendo a vida loucamente e esperando ver o que é que dá. é. Então, geralmente é isso. Quando são os idosos, porque em geral é muito idoso. Geralmente a gente vê que tem mais idosos. Tem É, outras situações também, né? Tem aqueles casos de gente que tem erisipelas recorrentes, né? Que tem, às vezes tem que tomar bezotacia, né? Penicilina a cada 21 dias, sistêmico e tal. E tem aqueles que também surgem do nada, realmente tem. Que você faz toda a avaliação, não tem uma encravada, não tem pé de atleta, não tem. Você não vê a olho nu. Realmente aparece. Eu lembro que o meu pai, eu não lembro de nenhuma porta de entrada nele. Poderia ter. A olho nu a gente nunca viu. Mas ele era diabético, já teve trombose, né? Não que a trombose vai interferir, mas assim, a questão do quadro clínico dele poderia ter interferido de algum sentido, assim. Normalmente, quando a gente vê é um paciente que tem uma bombinha escondida dentro dele. Por isso que é tão comum nos diabéticos, por isso que é tão comum nos obesos, nos idosos, né? Que normalmente é hipertenso, já é diabetes, é cardiopatia, né? A realidade. Tem uma pergunta aqui de Eliana. Espuma de poliuretano. Não, eu acho que é, porque ela acho que ela De poliuretano eu vi. eu não gosto, ela falou. O que vocês acham? Eu nunca usei em erisipela, né? Não, em erisipela, não. Porque assim, gente, uma regrinha básica, quando a gente pensa em erisipela, como Isa bem falou no início, né? A gente tem que pensar em antibiótico, né? Seja oral ou sistêmico, a gente precisa ajudar o médico, chamar o médico para pedir ajuda, que a gente sozinho não vai resolver a bomba, e coberturas com prata, é o ideal, né? Então, a cobertura com prata é ela que vai realmente matar ali a bactéria, o que tiver de processo infeccioso ali, ou a Kerlix, né, que não tem prata, mas tem o PHMB, que é antimicrobiano, e que também vai matar ali aquele meio, né? Então, a espuma de poliuretano, a gente
tem algumas espumas com prata, mas aí a gente tem que observar realmente se tem esfacelo, se tem necrose, porque aí não vai desbridar. Se só tem granulação, tá linfando muito, que normalmente limpa, tem exudado. Se tiver uma indicação, a gente pode até conseguir usar, mas eu acho que tem que fazer uma boa avaliação, realmente. A gente tem algumas espumas com prata, mas assim, não seria a minha primeira escolha. Tem algo melhor a se utilizar. É igual a questão da sulfa, né? Não, na minha prática com erisipela, o que eu já usei, Kerlix, Aquacel, Urgo Clean e Sol, eu acho. Urgo Clean, Aquacel e Kerlix. Eu acho que foi as coberturas que eu já utilizei. Nunca usou sulfa? Não acredito. Nunca. Meu ambiente de trabalho não tem. A mentira da sulfa. Olha como ela é chique. Vê como ela é chique. Meu ambiente de trabalho não tem sulfa. Deixa eu contar. Vê o nível dela. Porque ela não tem sulfa porque tem coisa muito melhor. Com certeza. Deixa eu contar uma coisa, não tem nada a ver com erisipela, mas que foi bem engraçado agora, recente, né? Tinha uma paciente que tinha feito caído, eu acho, estava com aqueles ferros, né, da ortopedia que coloca na perna, e criou várias bolhas realmente na perna dela. Enfim, e aí o médico pediu, né, solicitou para usar as fadiazinhas de prata. E aí a equipe do setor solicitou a gente, né, a equipe de curativos para avaliar e levar as fadiazinhas de prata. E aí eu disse, não, minha gente, a gente não tem esfadiazinha de prata. Aí a gente utilizou uma outra cobertura ali de momento, né, para fazer o curativo. E aí com 24 horas depois o médico voltou, né, ficou pé, né, da vida porque não tinha utilizado a esfadiazinha de prata. Aí eu fui ligar para ele, doutor, assim, né, bem feliz, doutor, olha, a gente não tem mais a sulfadiazina de prata aqui no hospital, a gente não utiliza, a gente tem tais coberturas que é bem melhor, e não vai funcionar, não vai funcionar, você tem que usar a sulfadiazina, doutor, me dê uma chance, me dê só uma chance, aí ele, tá bom, eu vou lhe dar 3 dias, só me deu 3 dias, né, mas deu super certo, a gente foi 3 dias, minha gente, a lesão estava epitelizada. Só precisou fazer uma troca do curativo que a gente sugeriu. Foi uma troca de curativo. Que tinha realmente uns fliquemazinhos, umas bolhinhas. E aí a gente tirou as bolhas, né? Ajeitou, colocou a troca. A gente passou 3 dias, 4 dias no máximo. E a gente foi fazer a troca de curativo. E aí, quando chegou lá, e Sayonara que foi? Sayonara voltou e disse assim, tá epitelizada a lesão. Aí eu mandei pra ele. Aí ele falou assim, realmente, viu? Você provou, hein? Aí eu provei. Porque assim, eles estão muito, e é isso que eu acho que às vezes que a gente precisa conquistar o médico. O médico muitas vezes não conhece, não estuda essas novas tecnologias e a gente precisa conquistar, né? Eu fui lá com um jeitinho, conquistamos e deu super certo, graças a Deus, né? Não tinha como dar errado. Mas assim, deu super certo. Não era erisipela, tá, gente? Não tinha processo infeccioso, nada. Mas, assim, deu super certo. E perguntaram se já utilizou PDT, já. Em um desses casos da erisipela aí, eu acho que foi a que eu utilizei a Aquacel, a da Urgo, eu não usei o azul, mas acho que eu tratei com a Aquacel, acho que foi. Que a gente utilizou o azul PDT. E foi mais rápido o processo também. Azul é vida, né? Azul de metileno é vida. Então perguntando o que você usou nessa lesão aí, que você falou e não disse o que você usou. Essa lesão, para murchar lá, foi a Bactigras. É uma lesão, uma bichinha da Smith. Uma vaquinha da Smith. Uma gases top. Sobre o PDT, né? É um ótimo custo-benefício, tá, galera? Vão se habilitar em laser para fazer PDT na galera aí. Principalmente nas pessoas que têm... não sai fazendo a torta direito, não, mas... É muito bom, apesar assim, né? Meu caso demorou bastante, porque a lesão é grande. E eu não tenho aquela plaquinha, sabe? Então eu fui fazendo pontual. Menina, eu acho que, assim, durou uma vida eu lá. E eu lembro que eu fui com meu noivo. Aí o coitado ficou lá fora, né? Da casa, e eu entrei. Eu acho que eles sequestraram a menina lá dentro. Trancaram em algum canto, vão pedir fiança, porque não tá dando certo. Demorei muito. Mas, assim, o resultado foi muito bom em questão da necrose. Foi muito bom. Eu fiquei besta de verdade, minha gente. Sabe quando você fica besta, que você diz assim, menino, parece ser um milagre aqui. Pronto. Mas um milagre. Juro pra vocês, porque era muito persistente a necrose dele, era muito persistente. E deu um resultado bastante satisfatório. Você conseguiu fazer PDT na necrose? Liquefativa. Sim, eu coloquei. Tá, coloquei. liquefativa, tá bom. Eu tava falando na Geilane, eu acho que tu tinha saído. Um enfermeiro um dia antes
tentou, fez, mas mesmo assim, era coisa muito rápida, minha gente. A gente via assim, o amarelinho, sabe, em alguns pontos, nos pontos, as coisas assim, bem certinho mesmo. Era rápido. E aí, em um dia ela fez o desbridamento instrumental. Aí no outro dia, eu acho assim, no outro dia eu já fiz. Aí eu dizendo à menina, é muito rápido. Não parece que não tá saindo, não. E era feito de verdade, era retirado, de verdade mesmo. Aí quando a gente fez o PDT, deu muito resultado. Eu fiz, né? Coloquei todo e fiz e colocava hidrogel em cima ainda. E aí, quando foi depois que foi retirando aquela parte, pronto. Deu Parece muito que resultado. né? Muito, de verdade. Parece. Você fica Quem bestinho. Assim, meu Deus, não acredito. Sumiu. Para quem está aqui e não entende o que é PDT, só Oi? para quem não sabe, porque tem muita gente que não é da área. PDT é uma técnica que a gente faz com laser terapia. A gente usa o azul de metileno, aplica na lesão e faz a técnica com laser. Então, a cada pontinho que a gente faz é 90 segundos. Então, demora a vida mesmo. E o PDT, ele é muito, muito bom para a questão de bactéria. Maiana, ela botou uma pergunta aí. Depois você deixou o azul de metileno em cima da ferida ou você retirou, nesse seu caso específico? Não, a gente faz a limpeza, normal. Toda vez que usa o laser, depois tem que fazer a limpeza. Faz a limpeza normal. Agora, assim, né? Às vezes fica o azul ainda assim. Eu sou... Não tem como em live não, mas eu deixo, às vezes. Às vezes Vai. Não, eu tô dizendo, tem muito isso, né? De deixar ou não deixar. Normalmente a gente faz uma limpeza para tirar o excesso, né? Mas vai ficar um pouquinho ali que não vai fazer mal. Mas você assim, eu não posso nem falar em slime, tá dizendo aqui, eu não posso nem falar em slime. Mas assim, eu já deixei as últimas lenar. Vou ter que deixei sem limpar. Pra deixar ele lá agindo algum tempo. O azul de metileno não tem umas coisas. De verdade. Como ele lá mesmo, né? Mas sem poder limpar. Deixei ele lá mesmo e já tive bons resultados, deixando ele, ou limpando ou não. Querendo ou não, ele... porque querendo ou não, mesmo que você faça a limpeza, eu faço a limpeza por conta da questão do laser em si, né? Da luz. Assim, aí... Só que assim, de toda forma vai ficar o azul. Não tem como você fazer a retirada dele todo. Então, de toda forma, vai estar ali o azul de todo jeito. Não tem como fazer retirada. Mas é algo que é muito bom e até que ajuda. Não, ajuda que é uma limpa beleza. mesmo. Tem que se ter um cuidado para não hipergranular, que às vezes pode ser que aconteça também, né? Então, ter esse cuidado. Mas é tudo a questão de observação. Fez e observa, faz e observa. É isso, ele falou muita coisa, a Isa falou muita coisa aí, a gente misturou às vezes os assuntos, né? O melhor de tudo é isso. Não tem como misturar, olha, sério, não tem como. Mas é isso que é bacana, né? Essa troca, essas coisas que a gente às vezes traz uma outra história, mas que faz sentido, né? Tratar feridas, como a gente falou. Não é porque é erisipela ou lesão por pressão ou uma queimadura, mas você precisa entender o contexto, ver o paciente, avaliar direitinho, achar a causa ali para poder solucionar. E a cobertura, ó, é a última coisa que você vai pensar, né? Tem muita coisa em volta para você pensar. E, falando em erisipela, tentar sempre priorizar, né, as coberturas com prata ou a Kerlix, que vai fazer um efeito também fantástico, sem precisar ter a prata. Né? E é isso, Kerlix é vida, azul de metileno também, e é isso. E o PHMB também. Tá, minha gente? Então, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente até agora, né? E para quem não viu, vocês compartilhem com os coleguinhas para que eles possam ver, tá? E também vai para o Spotify, tá? Em forma de áudio, podcast. Então, quem gosta de fazer as coisas ali e ouvir, então vai estar lá no Spotify para vocês acompanharem também. Então, compartilhem muito, por favor, ajudem as amiguinhas de vocês. Aos nossos seguidores que não seguem Isa, tá? Qual é o seu Instagram, Isa? Vamos lá. Isabela com Z. Isabela Freitas. Sigam muito Isa, tá? Maravilhosa. Posta um monte de conteúdo bacana. Ela vive aqui nos stories, tá? Bem íntima de vocês. Conversa sobre tudo, conta sobre tudo. Então sigam muito ela. Essa gente, eu não sei não. E olha, por favor, seguidores de Isa que estiverem aqui, por favor, né? Nos acompanhem agora.
É uma troca. É só para me desculpar, tá? Essa saída, assim, realmente, quando eu não tenho apoio em casa, né, para estar trabalhando e tudo mais, é tudo mais difícil. Então, eu tive que sair algumas vezes da live por causa da minha bebê. E o tema, vocês viram que as três gostam, né? Porque as três queriam falar muito. Nem queríamos deixar falar direito, cada um que queria falar mais um pouquinho. E Isa, muito obrigada, tá, por aceitar o convite. E se precisar da gente, estamos aí. Pode chamar a gente também, que a gente vai estar aparecendo aí no seu Instagram, tá certo? Seja muito bem-vinda aqui na Elianto, do nosso programa. Se quiser participar mais vezes, só falar que a gente lhe coloca aqui, lhe encaixa, porque tá muito concorrida as nossas quintas-feiras. Eu acredito que a gente tá com agenda pra live. Pois é. A gente tá muito chique. Vocês são muito chiques, minha gente. Vocês são... Ah, meu Deus. Queria agradecer a vocês de novo. Muito obrigada de verdade por terem me chamado. É muito bom partilhar conhecimento, aprender, né? A gente vem com uma proposta de assunto que a gente sabe alguma coisa, e aí, ó, Bia já me deu umas dicas também. Então, assim, é muito bom essa interação, essa troca. Jailane é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, e minha gente, pela fé de Deus, parecia que eu tinha conhecido ela há 20 anos, a gente tem amiga assim, vizinhas de casa, parece. Foi muito bom, muito prazeroso, inclusive saudades, muitas saudades daquele dia, porque nunca vi Vamos igual. tocar outro. E é isso, eu estou disponível também para vocês. Com certeza eu quero que vocês participem um dia de uma live comigo. Vocês são um exemplo de profissionais que estão crescendo bastante. Eu espero que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês, que vocês tenham muito direcionamento, muito sucesso e sigam firmes na caminhada. Vamos lá. Igual de vocês. Assim que você falou, volto para você também. Né? E, Ave Maria, né? A gente que se conheceu lá desde o iniciozinho, assim, a gente vê o quanto que é lindo, né? Ver o crescimento da outra. O quanto que você cresceu, o quanto que eu cresci. E, assim, é muito bacana isso. E a gente vai compartilhar disso por muito tempo, se Deus quiser. E, assim, a rainha dos cursos, tá, minha gente? Tá aí. Nasceu para dar aula e assim, é incrível. Você vê que ela fala, parece estar conversando com uma amiga íntima, realmente, né? Então, muito sucesso. Muito, muito, muito sucesso. Viu? Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada, viu? Por estarem até aqui.